Existe uma boa maneira de categorizar corpos? O que as categorias nos dizem? As categorias nos dizem mais sobre a necessidade de categorizar os corpos do que sobre os próprios corpos. Sabe quem diz isso? Judith Butler. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é mais um Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potência e difundindo conhecimentos. Dia bom, tarde boa, noite boa. Esse é mais um Escutas e Partilhas. E hoje vamos falar sobre diversidade. Aliás, você sabe o que é diversidade? Pois bem, diversidade no literal é qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, multiplicidade. No recorte de hoje, vamos falar sobre diversidade sexual, gênero e diversidade sexual. Para isso, convidamos algumas pessoas. Estamos aqui com o Nai, com a Léo e com a Beatriz. Como é de costume, pessoal, a gente pergunta quem são vocês neste universo. Nai, quem é você nesse universo? Eu sou Nai, sou educador, sou maranhense, nordestino, criado na periferia de São Paulo, uma pessoa trans não binária, sou artista de teatro e gosto de estar por aí, conversando com as pessoas, batendo um papo, conhecendo, falando sobre as minhas vivências, experiências e atravessando quem estiver disposto a ser atravessado. Beatriz? Eu sou a Bia, sou uma mulher negra, lésbica, também periférica. Hoje estou como coordenadora de comunicação do Museu da Diversidade Sexual, onde eu também tenho oportunidade de trabalhar o tema tanto de gênero quanto de sexualidade. É uma honra estar aqui com vocês. E basicamente isso. Léo? Eu sou a Leonora, sou conhecida nacionalmente como Léo Áquila por causa dos programas de televisão que sempre participei desde muito tempo. Quem me conhece na rua me conhece como Léo Áquila. Eu estou coordenadora da diversidade pela Prefeitura de São Paulo. Sou uma artista, porque nasci artista, desde criança já não nasci, eu estreiei. A gente estava falando isso antes de começar a gravar. E sou formada em jornalismo, pós-graduada em política e tenho um cunho político em nome da diversidade que é muito atuante. Eu vou começar o bate-papo na roda com uma citação. Sintam-se provocados e provocadas para poder a gente conversar sobre. Em 2019, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que a homofobia é um crime imprescritível e inafiançável. Na decisão, o STF entendeu que se aplica aos casos de homofobia e transfobia a lei do racismo, Lei número 7.716/1989. O artigo 20 da lei em questão prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa para quem incorrer nesta conduta. É crime a homofobia, não é? Deveria ser, né? Eu acho que a gente nem precisava de uma lei para dizer isso para a gente se nós fôssemos beber lá no embrião do problema, que é a educação. Se fôssemos pessoas bem educadas, com uma educação de qualidade, a gente não precisaria estar lutando por isso. É uma luta que é justa, justamente porque a falta de educação traz todos os problemas que nós, que somos LGBTs, enfrentamos. O descaso, a exclusão, os assassinatos, as agressões verbais, que são constantes, principalmente com quem é a comissão de frente dessa luta, que são as pessoas trans. Eu não tenho como esconder que eu sou uma pessoa trans, não tem a tal da passabilidade. Então a gente vira a comissão de frente de todo esse preconceito, tudo bate primeiro na gente. Pode olhar que da comunidade LGBT como um todo, quem mais é agredido, quem mais é assassinado é a comunidade trans, principalmente as mulheres trans. Então é muito complicado. Agora, essa lei, na prática, ela tem funcionado? Agora nós demos um passo a mais, agora já está equiparada à injúria racial, porque antes era o grupo, era um todo, agora eu posso processar o indivíduo por uma injúria equiparada à injúria racial. Mas mesmo assim, ainda não temos um caso sequer de uma pessoa que foi presa, e isso acontece todo dia, então a conta não está batendo. Se a gente tem esse problema de agressões, de assassinatos e de todo esse problema todos os dias, como que não há nenhuma punição ainda? Então a conta não está batendo ainda. Eu acho, quando você fala de educação, eu, enquanto uma pessoa educadora, venho pensando, porque a educação ela existe, ela está aí dada, mas o que está por trás disso, que é essa estrutura. É uma estrutura que ainda serve uma norma, uma estrutura que ainda serve um patriarcado, A gente lá no Museu da Diversidade tem dialogado muito com as escolas, principalmente,
E eu trago um exemplo assim de como conversar sobre diversidade é tão simples às vezes que a gente entende que é a estrutura que impossibilita, né? A gente visitou aqui uma escola aqui na Praça da República chamada EMEI Armando de Arruda Pereira, e nessa EMEI a gente fez oficinas de bonecas Abayomi, né? Com as criancinhas lá, o EMEI que tem crianças de 3 até mais ou menos 6 anos de idade, e criando as bonecas Abayomi, a gente estava desmistificando ali o imaginário, né, sobre a história dessa boneca, que diziam que vinha junto com os navios negreiros e tudo mais, mas quando na verdade está falando de uma artesã, Lena Martins, né, que está aí viva. E aí a gente confeccionando aquelas bonecas, a gente também está falando sobre identidade, né? E aí junto no momento de confeccionar as bonecas, principalmente os garotos, por exemplo, eram quem questionava assim, tá, mas por que não um boneco? Ou, eu não vou levar para casa porque a minha mãe não vai deixar. Ou então a gente vai vendo como que as coisas também são moldadas, né? Como que essa estrutura, essa base, ela ainda serve, né, ao conservadorismo, que impede a gente também de avançar, de uma certa forma, né? Então, acho que quando a gente fala sobre essa lei, também a gente está falando sobre como que a educação está sendo vista, né? Como que esses currículos estão sendo construídos, né? Então, acho que a minha contribuição é muito por aí, assim. E eu acho que passa um pouco também, Nai, pela questão das pessoas não compreenderem o que é diversidade. Para além da diversidade sexual, para a diversidade racial, de gênero, social, as pessoas não entendem hoje a diversidade como um patrimônio nosso, como algo muito bom, como algo legal. Tipo, eu não preciso ser igual a você, você não precisa ser igual a mim. A diversidade, até quando a gente olha para a natureza, por exemplo, quando você fala em biodiversidade, você sabe que todas aquelas vidas, por menores que elas sejam, elas contribuem para um equilíbrio do ecossistema. E na nossa vivência, enquanto sociedade, as nossas diversidades também contribuem para esse equilíbrio enquanto sociedade. E as pessoas tendem a ver diversidade como algo ruim, porque a gente sempre, ao longo da história, foi buscando padrões, né? Como a gente deve ter a nossa fé, como as pessoas devem ser todas brancas. Então, o ser humano ele tende a buscar um padrão, quando na verdade a gente é diversidade, diversidade é um patrimônio, né, do ser humano que deveria pelo menos ser valorizado. Né? Sabe, Bia, eu concordo com a Bia muito assim, assina embaixo, porque a diversidade é uma máquina que faz o mundo girar em perfeita harmonia. Quando a gente tenta explicar a diversidade, poxa, nós somos todos diferentes uns dos outros, a gente está explicando o óbvio e não precisava. Como é que a gente chegou nisso? Somos seres únicos e individuais. E como diferenciar mesmo, para quebrar alguns estigmas, a diferença entre gênero e sexo? Pergunta de R$1 milhão, né? Que resposta a gente dá? Deveria ser muito simples também, sim, mas é complexo, porque as pessoas não conseguem entender. Eu acho que, de novo, lá a gente vai beber nessa fonte, que eu sempre digo que a educação resolveria, né? Porque se a gente não tem educação sexual nas escolas, por exemplo, a gente já começa por aí um grande problema de tentar entender o que é o que. A gente cresce tendo tudo isso como tabu. Né? Por exemplo, quando eu era criança, eu nasci assim. Eu tenho que explicar isso toda hora, que para mim é tão óbvio, porque eu sempre pergunto para um hétero, em que momento você se assumiu hétero? Você fala, nossa, eu acho que eu sou hétero, vou me assumir. É natural, ele simplesmente é a natureza gritando pelos poros. Em que momento você se assumiu trans? Eu não precisaria disso, porque era a minha natureza gritando pelos poros da mesma maneira. Então é o meu gênero. Né? A minha identidade é de mulher. Então, e eu era assim desde criança. Por isso que quando levantam essa polêmica gigante se crianças trans existem ou não, eu uso a minha própria vida. Eu não vou falar pelas outras crianças, pelos filhos dos outros. Eu vou falar por mim. E aí quem puder entender, né? Quem quiser beber nessa fonte para entender, ótimo. Se eu digo que eu nasci assim, quando eu era criança, eu era o quê? Uma planta? Eu era uma criança trans, só que não se falava sobre isso. A gente não tinha esse entendimento. E aí, essa falta de saber o que é gênero, o que é sexo, mistura tudo, é safadeza. Entendeu? É aí que começa o grande problema da comunidade LGBT, das pessoas não terem essa educação, não saberem essa diferença, e aí acha que a gente vira para ser safado, para ser safada. E não é. Né? Porque o meu gênero não tem nada a ver com o meu sexo, nada a ver. O meu gênero, desde criança, quando eu nem sabia o que era sexo, já era de menina. Então, eu nasci uma menina.
essa questão do sexo é uma coisa que eu vou desenvolver muito depois como adulta. E sexualidade também, acho que até por essa questão da falta de educação, a palavra sexualidade as pessoas levam para um lado sexual, de depravação, e entra na questão religiosa e tudo mais. E a sexualidade nada mais é do que a forma como a gente se sente no se relacionar com as pessoas. Então, eu me identifico me relacionando com mulheres. Isso é o que me faz bem, é assim que eu me sinto bem. E cada um tem a sua identificação, cada um se identifica de uma forma diferente. E isso está para além de sexo, isso está para além da relação sexual, ou do órgão genital, ou de coisas relacionadas ao ato sexual. Isso está para dentro, está para a nossa identidade, para a forma como a gente enxerga o mundo e para a forma como o mundo acaba enxergando a gente, né? Eu acho que gênero e sexualidade, né, são duas coisas completamente diferentes, né? Acho que quando o Léo traz a questão, né, da experiência dela, a gente consegue ver muito bem isso. Para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa agênero, né? Eu me identifico apenas como eu sou. Então, Nai é a minha identidade, né? Eu não preciso de pronomes, né, que me identifiquem. Se a pessoa me respeita dessa forma, eu me sinto satisfeito, né? E aí, quanto sexualidade, eu acredito que também está em vários outros aspectos, né? Não é só no aspecto da questão da relação sexual, né? Mas também dessa afetividade, né? Dessas outras camadas que se tem por aí, assim. Mas de novo eu vou beber naquela fonte da falta de informação e de formação. Porque quando eu digo que a gente não tem uma educação adequada, eu estou falando da formação do indivíduo, né, de trazer uma inteligência emocional nas escolas, de tal. Outro dia, minha mãe, eu sou muito bem aceita em casa, graças a Deus, sou respeitada, eu tenho 2 filhos, minha mãe é maravilhosa comigo, eu sou uma grande filha, então a gente tem uma relação muito saudável. Mas a minha mãe, outro dia, sem querer, ela falou uma coisa para mim que eu poderia ter visto como uma ofensa, mas eu tenho que ficar reeducando e relembrando por quê. É difícil compreender quando ainda é muito novo, né? E quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. A minha mãe, eu conheci, eu estava namorando um rapaz, e aí quando ele foi embora, minha mãe falou assim para mim, você não vai cair nessa, né? Eu falei, mãe, nessa o quê? Ela falou para mim, você não tá vendo que ele gosta de mulher? Quer dizer... Falei para ela, amiga, eu sou uma mulher. Então, quer dizer, a minha mãe ainda, por mais que ela se esforce, por mais que eu já tenha explicado, a minha mãe não entendeu ainda na essência de que eu sou uma mulher. Né? Que ela me viu nascer e o médico falou, é menino. E depois não é menina, é menina, porque é como eu me identifico, é o meu gênero. Então é importante a gente falar sobre isso para ir esclarecendo as pessoas. Eu costumo dizer que a construção do sexo não é um fato biológico, ele é social. Até porque é cíclico, a vida ela é contínua, e aí a sua relação, o seu relato, quando você compartilha aqui, eu percebo que outras pessoas devem estar vivendo a mesma situação. Fato. E como lidar com isso? E aí eu pergunto, como não há um pronome definido, quando a pessoa chega até a ti, como que você lida com os pronomes que podem chegar até você? Eu falo para ela que eu me sinto confortável, primeiro se ela pergunta, né? Porque geralmente as pessoas não perguntam. Né? Então se ela pergunta, eu falo, eu me sinto confortável com os pronomes ele, ela, elo, como você gostar de me chamar, eu me sinto confortável. Se você respeitar o meu nome, né, que é como a minha identidade eu me vejo, tá tudo bem. Ô Léo, você percebe que acontece isso muito com meninos, com meninas nem tanto. Então, mas olha só para você ver como as coisas mudaram. Vamos voltar no tempo para 2012. Léo Áquila está no reality show A Fazenda, que foi até a final. Um dia, o Brito Júnior, ao vivo, no dia de votação da Roça, que é onde dava mais audiência, eu tinha acabado de colocar seio, o Brito Júnior perguntou assim para mim, Léo, como você se sente melhor em ser chamado? De ele ou de ela? Eu falei, como você achar melhor? E eu fui rechaçada pela comunidade LGBT por causa disso. Aí hoje eu vejo o Chay falando isso, eu falo, era meu discurso 10 anos atrás. Mas na época nem a comunidade LGBT tinha maturidade para lidar com o fato de que para mim tanto fazia. E eu fui massacrada. Então eu fui quase que obrigada pela comunidade a assumir o ela dela, porque as pessoas não tinham maturidade para lidar com isso. Ou seja, eu estava à frente do tempo. Né? Então, hoje é mais confortável para mim e assumir essa personalidade, ela dela, sou mulher, e me trate como ela. Mas
todo dia alguém me para na rua e fala assim, pode fazer uma pergunta? Eu falei, já sei, vai perguntar, pensa, né? Pode. Você é o Léo Áquila? Aí falou, você quis dizer a Léo Áquila? Nossa, você é linda e tal, enfim, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso ainda. Eu acho que tudo ainda é muito novo, até para a comunidade, né? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, dos bissexuais, são os mais incompreendidos ainda, porque até a própria comunidade LGBT acha que o bissexual é aquela pessoa indecisa. E não é, eles sabem o que eles querem, só que a própria comunidade ainda não entendeu. E nós estamos na Secretaria de Direitos Humanos e na minha coordenação, inclusive, fazendo um documentário sobre bissexualidade para explicar quais são os grandes problemas que eles enfrentam, porque a maioria tem que mentir dizendo que é gay ou que é lésbica para poder caber num lugar, né? Tá numa caixinha. É um problema isso. Existe um mito urbano, na verdade, de que a mulher lésbica, ou vulgarmente chamada a sapatona, ela sofre menos por ter um estereótipo mais masculino e o enfrentamento de passividade melhor com os homens héteros, né? Coisa que não aconteceria com um homem gay afeminado. Como que é? Eu acho que eu posso falar por mim, não por todas, né? Eu sempre fui a menina sapatão, né? Sempre tive esse estereótipo. E no começo, para mim, era mais difícil do que é hoje. Hoje eu me aproprio da palavra sapatão. Me chama de sapatão, não tem problema. Me apropriei disso e tá tudo bem. E desde pequena eu sempre tive uma relação realmente mais próxima com os meninos, tinha essa proximidade. Mas isso não significa menos violência. É só que ela é mascarada e ela é mais velada, digamos assim. Porque aí a violência que de repente eu não sofria tanto dos meninos, eu sofria das meninas, que me excluíam por, de repente, não performar a feminilidade que elas gostariam ou que elas esperavam de mim. Então, eu acho que essa questão da passabilidade, ela é muito forte, principalmente quando a gente fala de pessoas trans, né? A gente sabe que pessoas trans sofrem muito mais com a questão da não passabilidade ou de não tem onde se esconder, é o que Léo falou, salta, você chega no lugar e isso salta a você. Então eu acho que a gente precisa sim compreender essas variáveis, essas peculiaridades de violências, né, que não é um tipo de violência, são violências, e ao invés da gente sectarizar isso, da gente setorizar essas violências, da gente se juntar enquanto comunidade, né, enquanto pessoas que são parte de uma sigla toda, é o que a gente estava conversando ali antes, a gente não é uma letra, a gente é uma comunidade, e acho que a gente precisa se unir cada vez mais, se juntar e transformar essa luta numa luta só. Por mais que uma violência seja mais vista que outras, a gente se juntar contra elas como um todo, né? Assim como todo grupo, falando de grupos do movimento negro, falando de grupos feministas, falando de grupos LGBTs também. Dentro dos próprios grupos existem as divergências e a construção que ela é contínua. Você falou da letra. Eu pergunto o seguinte, o processo da autodescoberta, as crianças lá entre 12, 13, 14 anos, passando por essa fase, que é uma fase super complexa, difícil de lidar na escola, e aí chega nos 15 anos. Como lá no museu e como na secretaria, a gente consegue ter conteúdo para que a gente possa levar adiante para essa galera da autodescoberta, que hoje a gente tem acesso à tecnologia, tem acesso a inúmeros eventos que a cidade e todas as cidades elaboram e constroem, e o acesso mesmo à informação. Mas ainda assim, dentro desse processo da autodescoberta, tem os gatilhos. Então, que linguagem e de que maneira a gente pode falar de diversidade sexual para esse público específico? Principalmente no museu, que é aberto e tem uma exposição constante, e dentro da secretaria, voltar para políticas públicas, no sentido de quando essa autodescoberta passar, o adolescente está na rua. Ele está na rua, ele está convivendo com toda a multiplicidade. E de que maneira a gente consegue ter acesso a eles para poder falar de uma maneira mais tranquila e mais acessível? A gente tem pensado muito política pública. A gente até usou um termo outro dia lá na secretaria que a gente criou, assim, alguma coisa positiva. Por exemplo, na minha época, eu tinha pavor de pensar em travesti. Pavor. Porque a minha referência de travesti era marginal.
né? A gente só via na mídia aquela que aparecia porque roubou o cliente, porque matou não sei quem, porque levou droga pro Ronaldinho. Eu só via essas coisas. E eu pensava, eu não quero ser isso. Eu não quero. Então eu sofri muito e eu me assumi muito tarde, porque eu não queria enxergar aquilo, eu não queria aceitar aquilo. Então, eu acho que quando a gente coloca boas referências, a gente consegue já trazer essa comunicação que você está falando. Se na minha época eu tivesse na televisão e nos departamentos, no setor público, referências, eu ia saber que eu não estava sozinha, eu ia saber que eu não era uma aberração, eu ia saber que eu podia ser o que eu quisesse de profissão. Quem diria que na minha época teria uma coordenadora travesti? Jamais! Né? Então, o que eu pensava? Bom, se eu sou trans, vou ter que ser prostituta. E eu só pensava nisso. Para mim era a única opção e era como se fosse uma lei. Não, você é trans, então você tem que ser prostituta. Né? Não se falava de que eu podia estudar, de que eu poderia ter 3, 4 faculdades como tenho hoje, não, que poderia ser o que eu quisesse. Eu vou ser presidente do Brasil, já falei isso, porque a gente precisa ter uma pessoa diferente, assim, né, tomando conta dessas coisas e comunicando isso. Então, o que a gente trabalha lá é essa política pública positiva de visibilidade, de colocar as pessoas trans trabalhando. Eu tenho muito desejo de ser conhecida como a gestora da empregabilidade e tenho trabalhado para isso, porque eu quero que essas pessoas de 15 anos cheguem nos departamentos, qualquer departamento público, vai tirar seu primeiro RG. Tem uma pessoa trans trabalhando, olha, ela pode trabalhar. Né? Chega numa escola, tem uma professora trans, olha que legal. A identificação imediata. Imediata. Então, eu tento trabalhar essa comunicação positiva. A gente, assim, primeiro, olhando para a minha história, né? Quando a gente pensa 15 anos, vem assim, muitas coisas, né? E coisas que, meu Deus, eu vivi isso. Eu, por exemplo, sou de Itaquaquecetuba, então eu vinha muito para o centro de São Paulo para encontrar meus pares, né? Para viver, assim, entender. E aí a gente, quando é muito jovem, acaba, né, se colocando em risco também, né? Então, tem essas questões assim. E aí lá no museu, dentro do núcleo de educação, a gente tem trabalhado muito com as questões das histórias desse território também, né? E aí é uma atividade que ela é para todos os públicos, né? Desde criancinhas até mais velhos, assim, mais 60. E essa atividade a gente vai contando essas histórias, onde o museu está localizado, que é no bairro da República, já vai contando essas histórias que foram apagadas, né, que foram invisibilizadas. Então a gente vem trazendo também essa representatividade, né? Embora a República também tenha muitas histórias carregadas de violência, de dores, né? A gente também acredita que essas histórias elas precisam ser contadas, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, de Cristiane Jordan. Né? Não sei se Léo conhece Cris Negrão. Cris Negrão. E aí a gente já começa desconstruindo até a própria questão do Cris Negrão, no sentido de como ela não gostava de ser chamada nesse nome, né? Que já traz toda uma estrutura bem complexa. Mas a gente queria entender como que Cris, por exemplo, chega na vivência que ela teve, né? E aí a gente vai junto com as pesquisas, vai entendendo e vai também contando que muitas vivências acabam chegando a lugares muito extremos, não porque elas querem chegar nesses lugares extremos, né? Mas porque o sistema, a estrutura, né? A falta de empregabilidade, a falta de base, tudo isso faz com que esse corpo chegue ali numa questão de extrema violência, né? E aí a gente acha muito necessário contar essas histórias, e não só essas, né, que são carregadas de dores, mas também outras histórias que trazem, né, uma celebração, uma representatividade. Aí só mais um pouquinho. Lá a gente fez uma atividade muito bacana com a escola que é bilíngue, né, português, libras, com estudantes surdos, a escola Neuza Baceto. E essa escola a gente levou várias representatividades da comunidade surda, por exemplo, que estão falando sobre questões LGBTs, né? Então a gente também acha que é importante atender toda a diversidade, né? Ver outros corpos também, né? Como que esses assuntos, essas temáticas estão chegando nesses lugares também. Porque se pra gente a gente vai pensar para um público que é ouvinte, já é tão complexo, então imagina quando a gente pensa numa interseccionalidade de um público onde a pessoa também é surda, né? Então acho que o museu também tem se preocupado muito em como que a gente conversa com todas as interseccionalidades, né? Como que a gente entende e vai e leva representatividade, leva informação, fala sobre essa estrutura, como que essa estrutura ela é complicada, como que a gente precisa transformá-la todos os dias, né? E de trazer protagonismo também, né, para essas pessoas. A gente tem, na sua adolescência, que como o Nai falou, é um período tão confuso e de tantas descobertas, dela olhar e falar, olha
olha lá, Não tô sozinha. não tô sozinha. Existem outras pessoas como eu que também têm destaque, que também podem ser o que elas quiserem, até presidente da República. E que bom a gente tem referências hoje em dia, né? Você olha para a televisão, tem Manani People na novela, né? Você Exato. olha para uma prefeitura, tem uma coordenadora que é trans, então tem professoras que são trans, então a gente vai ocupando esse espaço e eu acho que, apesar de estar sendo lento e em passo de tartaruga, mas a gente está avançando, né? É que Sim. prego que se destaca leva a martelada. Então, à medida que você dá um passo, vem alguém dar uma martelada também, né? Mas a gente aguenta o tranco. O antônimo de vergonha é orgulho. E a comunidade usa muito essa palavra. E aí eu gostaria que vocês pudessem registrar nesse momento qual o seu orgulho. O orgulho, na verdade, da sua história. Eu tenho orgulho de ser uma pessoa periférica, que vem lá de Itaquaquecetuba e está ocupando todos os espaços possíveis que eu possa ocupar com o meu corpo, com a minha representatividade. E como eu falei no início da minha fala, eu estou aí para atravessar e também ser atravessado. E tenho orgulho de ser, né, uma pessoa pansexual, uma pessoa agênero, né, preta. E é isso, assim. Eu tenho orgulho da minha história, assim, como um todo, da forma como eu me construí, da forma como eu tive coragem de fazer e de ser o que eu sou também. Sou uma pessoa que vem do interior de São Paulo, região periférica. Meus pais cristãos, evangélicos, não entendiam essa questão da minha sexualidade, que sempre foi uma coisa que me atravessou e que, em dado momento, também atravessou minha família. E tenho orgulho de hoje também ter uma relação ótima com os meus pais, deles terem feito esse caminho comigo. No começo do ano, em janeiro, eu casei oficialmente, de vestido branco e tudo, e meus pais entraram na cerimônia comigo, e sei que isso é uma coisa que nem todo mundo tem esse privilégio, e ter meus pais lá comigo é um dos maiores orgulhos que eu tenho. E tenho orgulho de poder trabalhar hoje com essa temática, de poder, de alguma forma, por menor que seja, transformar um pouco do futuro para que as próximas Bias passem menos perrengue do que eu tive que passar. Você sabe que o meu maior pesadelo virou o meu maior orgulho, que é ser essa mulher trans. Tudo que eu tinha o pavor de pensar que eu seria, hoje é o meu maior orgulho, porque foi depois que eu me assumi que eu comecei a viver. Eu fiz aniversário recentemente, 53 anos, embora não pareça, e eu pensando, mas eu tenho 13, na verdade, né? Porque tem 13 anos exatamente que eu fiz a minha transição. Então, eu tenho uma vida inteira pela frente, que bom, porque eu tive toda a paciência do mundo comigo mesma, né? Eu aguentei calada todos os desaforos, todos os maus tratos, todos os tapas na cara, todos os empurrões, todo o apedrejamento, que foi apedrejada no bairro que morava, também periferia de Capão Redondo, e eu aguentei tudo calada, pensando, um dia vão ouvir falar de mim, um dia essa comunidade vai ter uma grande referência, um dia meus pais vão sentir orgulho de mim, e tudo isso aconteceu. Eu falava, um dia eu vou ser famosa. Ô, Léo, tem uma fala sua, em algum momento, me corrija se estiver errado, que você contou uma história de que quando você saía lá do Extremo Sul, você passava por corpos. Muitos. Corpos mortos. Isso. Sim, muitos. Não tinha um dia que a gente não pulava um corpo no Capão Redondo. Se você olhar para o Capão Redondo, fazendo esse recorte de 50 anos atrás, era o bairro mais violento do mundo. Era conhecido mundialmente pela violência. Até que um dia esse corpo era o corpo do meu irmão. E aí logo depois foi apedrejada e foi quando eu tive que sair do Capão Redondo, porque eu morria de medo de ser a próxima vítima. Quer dizer, eu sobrevivi a tudo isso e não sucumbi. Nunca experimentei drogas, nunca bebi, nunca roubei, nunca fiz nada que desagradasse nem a minha mãe, nem a um Deus que eu acredito. Falamos de orgulho, falamos de algumas dores, e aí eu vou trazer alguns dados para poder entender quais são as políticas públicas que podem combater com esses dados e quais são as ações dentro do museu que podem trazer um certo alívio educacional e de conhecimento para quem transita naquele espaço. 2023 já contabilizamos, desde o início do ano, 80 mortes de pessoas LGBTI, sendo assassinatos, suicidas e outras mortes. Considerando que 50 são pessoas travestis e mulheres trans, 2 homens trans e transmasculino, 26 homens gays cis, 2 mulheres lésbicas cis.
Esses dados é do primeiro semestre. E aí eu queria entender, Léo, políticas públicas para combate à violência e representante do museu, quais são as ações que podem ser divulgadas, compartilhadas lá, para poder a gente ter essa consciência e transitar na rua ainda com um pouco de esperança. Não é uma situação, olha, não existe uma resposta simples para uma questão tão complexa e enraizada nas entranhas da cidade. Essa violência, ela é histórica, então não existe passe de mágica para resolver isso. É uma luta diária, né? Então, assim, a gente recebe muita denúncia lá e a gente vem conscientizando as pessoas, vem lutando contra. Então, são várias ações. Por exemplo, nós temos lá, e é um dos programas que eu mais gosto, que é o Desvendando o Arco-Íris. O que é o Desvendando o Arco-Íris? Uma palestra, é uma aula que eu dou que dura quase 2 horas. E a gente tem aplicado isso em diversos setores e empresas públicas e privadas. Por exemplo, agora a gente vai aplicar para a SP Trans com 50 mil motoristas. E é um trabalho de sensibilização, de conscientização, para que essas pessoas, por uma outra perspectiva, entendam por que sofremos. Então, a gente vem lá desde o começo explicando quem somos, de onde viemos, porque tem gente que acha que nem pai e mãe a gente tem, tá? Então, eu preciso explicar para essas pessoas de uma maneira quase lúdica e bem didática que do lado de cada caixão tem uma mãe chorando, tem uma família sofrendo. Então, a gente vai sensibilizando as pessoas com esses próprios dados. E é impressionante o retorno. E geralmente a gente fala para homens héteros, conservadores, né? E aí, quando termina a sensibilização, e a gente vem percebendo isso, todo mundo aplaude de pé. E isso me chamou muito a atenção, porque é um aplauso espontâneo e eles levantam espontaneamente para aplaudir. Eles saem chorando da sala, porque eu mostro para eles de uma maneira muito bonitinha, muito bacana, como aquilo é cruel com a gente, né? E quantas pessoas e quantas famílias são afetadas com aquilo. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito eficaz, porque o retorno que a gente tem, né, o feedback que nos dão de pessoas que falam, poxa, me perdoa, eu não tinha pensado dessa forma, é impressionante. Então, o nosso objetivo é fazer isso crescer a ponto de virar alguma coisa que faça uma transformação maior e mais pessoas fazendo. Esse é o meu grande xodó, né, porque sensibiliza muito e na hora você vê o retorno da pessoa ali, aos prantos, falando, eu não sabia que vocês sofriam tanto. E é sem esse lugar do vitimismo, que eu coloco de uma maneira muito clara, né, de um contexto histórico para cá, por que a gente é tão agredido e quais são as vulnerabilidades que eles ainda podem acrescentar com a gente. Às vezes com um olhar, às vezes com uma palavra para os amigos com amigos. É muito comum, tá? Seu viado. Então eu tento explicar que por que viado? O que está por trás desse seu viado? Na verdade, ele não teve maldade. Mas será que aquilo não acrescenta mais preconceito? Então, a gente tenta explicar e eles entendem. Então, é muito efetivo no combate ao preconceito. E a gente tem muitas outras ações, né? A gente tem centros de cidadania que acolhem essas pessoas, a gente tem aí departamentos jurídicos que vão lá no combate mesmo, no front mesmo, com aquela pessoa. Se acontecer um caso de homofobia, a gente se junta, a gente vai lá, vai resolver. Porque se pune um aqui, pune outro ali para servir de exemplo, as pessoas vão acordando de que não posso fazer isso, fazer assim, falar aquilo, falar assado, não posso. Então as pessoas aos poucos vão se conscientizando, mas é um trabalho difícil. De fato é extremamente difícil, né? E eu acho que consigo citar aqui o Centro de Empreendedorismo, um dos programas, né, do Núcleo de Educação, do Museu da Diversidade Sexual. E aí dentro do Centro de Empreendedorismo a gente tem atuado com as formações de professores, né, indo para as escolas públicas, para as escolas privadas também, para sensibilizar, é muito parecido com o que você acabou de relatar, né, para sensibilizar, trazendo bastante esses dados, né, principalmente esses dados dentro do chão de escola, né, dentro das escolas, né, como que as crianças, os adolescentes, os jovens, a escola acaba sendo um ambiente de muita violência, né, então ainda partindo dessa questão da educação, de vir da base, então a gente vai, conversa, sensibilizando, né, trocando essa ideia, e principalmente porque a gente também acaba encontrando muitos profissionais que são conservadores, que têm uma cabeça um pouco mais fechada, professores que estão na rede há muito tempo, por exemplo, também com uma cabeça bem fechada. E o Centro de Empreendedorismo ele também tem atuado dentro da empregabilidade, né, que é dialogando com o território, dialogando com parceiros, né, criando ações para que a gente consiga gerar empregabilidade, principalmente para pessoas trans. Sim, e acho que muito em linha com o que Nai falou é a questão da gente pular o muro, né? A gente
sair do debate academicista, do debate dentro dos espaços fechados, onde a gente está debatendo só com a gente mesmo, só com pessoas que já entendem o que a gente está falando, pessoas que já concordam com o que a gente está falando. Mas como a gente sai do ambiente controlado, acadêmico, de linguagem difícil, e a gente chega nos motoristas de ônibus, a gente chega na periferia da cidade, a gente chega nas pessoas que realmente precisam ouvir isso, precisam entender o nosso ponto de vista, mas a gente precisa chegar até elas, a gente precisa pular esse muro que a gente construiu, que é um muro de autopreservação, um muro de proteção, e a gente entende, mas se a gente quiser, de fato, bater esses números, se a gente quiser diminuir esses números de violência, a gente precisa dialogar na base, a gente precisa ir onde as pessoas estão realmente, né? Dialogando mesmo. E você falou de pular o muro, vamos derrubar o muro e construir uma ponte para que a gente possa conversar de igual para igual. Porque eu sinto assim, quantas pessoas... Eu estou tentando fazer no macro, como gestora, o que eu fiz no micro. O que eu faço no micro? Já aconteceu muito na minha vida de eu conhecer uma pessoa que era intolerante com o trans, e quando me conhece, fala... Poxa, depois que eu te conheci, eu passei a adorar as trans. Então, se funcionou no micro, vou transformar isso num projeto e aplicar no macro, né? Se a gente se apresenta para um raio maior, para uma grande massa, e essas pessoas percebem como você é fantástica como ser humano, as pessoas vão falar, poxa, até que elas são legais. Então, você vira essa referência macro. E é muito comum isso acontecer, muito comum. Olha só o tamanho da minha responsabilidade quando eu penso nesse macro, né? Porque se o que eu quero é através das minhas atitudes, mesmo que não seja um projeto, através das minhas atitudes, atingir esse macro mostrando como eu sou incrível, eu tenho que ser incrível de verdade. Isso não pode ser uma representação. Eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem, se a Léo é legal, é honesta, todas são, porque as pessoas julgam uma por todos, né? Então, eu tenho essa responsabilidade. Não está sendo fácil, mas a gente está conquistando, a gente está chegando lá. Eu estou muito feliz de estar nesse lugar, de ter essa oportunidade e vou lutar até o último dia de vida por isso. Estamos chegando ao final, mas tem duas pautas que eu queria conversar. Na verdade, uma das pautas é sobre as nomenclaturas, as letras. Vamos deixar o descritivo debaixo desse vídeo, todas as letras, todos os significados do LGBTQIAPN+, e vocês vão entender, literalmente, o que é gênero e diversidade. Mas, para a gente aqui poder falar, eu gostaria muito de poder entender que eu não sou só uma letra, todas as letras nós somos, porque é uma comunidade diversa, mas entender a necessidade ou não da utilização de nomenclaturas neutras, que é muito discutido isso. A palavra estudantes, por exemplo, na língua portuguesa já é uma palavra neutra. Mas, na contemporaneidade, foram incluídas outras. E aí eu gostaria muito de saber a opinião. Claro que quem for assistir esse vídeo pode discordar ou não discordar. O que a gente está trazendo em pauta é se há ou não, de fato, essa necessidade e se vocês usam no estabelecimento que vocês trabalham. Se no museu é adepto ao uso e se dentro da secretaria também é adepto. Nós somos direitos humanos, né? A gente é a favor de entender o ser humano. Se ele chegar lá falando, eu sou uma planta, eu vou ter que entender que ele é uma planta, mas deixa eu entender. Ninguém nasceu sabendo. Nós estamos aqui aprendendo, mas aí tem uma coisa que eu acho fascinante. Às vezes, falar o óbvio resolve. Por exemplo, quando começou aquela discussão de que se mulher trans deve ou não usar o banheiro feminino, né? Aí o que eles levantam, mas aí um cara pode se vestir de mulher, entrar no banheiro, estuprar uma mulher porque está vestido de mulher. Mas aí você tem que punir o estuprador, não as mulheres trans. Então, é o óbvio. Aí quando você fala, você tem razão, né? Olha como é simples. É que a gente gosta de complicar. Agora, se as pessoas não binárias, elas estão aí, elas precisam ser atendidas. Elas precisam ser respeitadas. Porque da mesma forma que não nos respeitavam quando a gente se colocava como trans, e hoje já é mais aceito, e as pessoas já sabem o que é, os não binários estão aí. Aí, quando eu falo de não binário, para fazer as pessoas entenderem nessa sensibilização toda, eu falo, gente, só abre teu coração para aceitar, porque até a palavra de Deus precisou passar por uma reforma e atualizar, não veio o Novo Testamento? A gente está se atualizando, a gente está se descobrindo, e são pessoas que não querem caber em caixinhas. Eu quero ser eu não quero ser... Por exemplo, quando eu falo assim, eu sou trans, por que eu falo isso? Alguém falou que eu tinha que ser isso. Eu só me sinto a Léo Áquila.
E tá bom assim, é o que você falou. Eu sou Nai, é minha identidade. Quem é você? Eu sou Léo Áquila. Para melhorar o tratamento, para caber numa caixinha, pode falar que eu sou trans. Sim. Eu acho que é político, né? Tudo que a gente está falando é muito político. Muito. E aí o exemplo do Velho Testamento me faz perceber também sobre a estrutura da nossa língua ao decorrer de todos esses anos, né? Desde lá do processo de colonização, como que essa língua ela vem se alterando e vem se reformulando. Então, mas aí quando a gente está falando sobre questões que pautam a comunidade LGBT, aí a gente já tem um pouco mais de resistência com relação a entender essas atualizações que vão se dando, né, ao decorrer dos anos. Aí eu acho que agora, nesse recorte de tempo, onde estamos neste momento, no ato dessa discussão, é político, né? Usar, não usar é político. Eu uso algumas palavras que eu gosto de usar, acho que cabem, eu uso muito por demarcação, né? Muito nesse lugar de político, eu estou aqui, estou também para fomentar, e para mim é nesse lugar. Sim, a gente utiliza também na comunicação do MDS, porque eu acho que é importante para a gente conseguir representar todas as pessoas, que todas as pessoas se sintam representadas pela nossa comunicação, mas eu acho que é muito num lugar de... Você me pergunta por que usar a linguagem neutra ou a linguagem inclusiva, e eu pergunto por que não? Qual é o problema em utilizar? Se essa pessoa vai se sentir melhor com essa forma de você se referir a ela, por que não? Você pergunta para uma pessoa como é seu nome, como senhora ou senhorita. A gente faz aproximações com as pessoas desde sempre para saber como elas se sentem mais confortáveis de ser chamada. Meu nome é Beatriz, mas se você me perguntar, eu sempre vou falar Bia, porque eu gosto de ser chamada de Bia, é o meu apelido, mas você me perguntou porque você quer fazer uma aproximação comigo. E eu acho que é muito nesse lugar, por que não? Se a pessoa vai se sentir representada por isso, se você pode ser gentil com essa pessoa, por que não? O que muda para você, né? Eu fiz um vídeo outro dia perguntando assim pros meus seguidores, quando eu falo a palavra todes, o que te incomoda? A pessoa não sabe nem responder. Não sabe nem responder. O que te incomoda? Porque não há incômodo nenhum. Se você não é todes, fica na sua, tá tudo certo. Né? Eu tô aqui falando de uma pessoa que é todes. Se você não é, fica tranquilo, tá tudo bem. Olha como é simples. Se cada um só cuidar da sua vida e respeitar o próximo, os problemas estão resolvidos. Sim. Bem, chegamos ao final e em todos os vídeos a gente pede para que cada um e cada uma fale uma palavra do que está representando este momento. Uma única palavra, e ela não pode ser composta. Amor. Esperança. Não, esperançar. Futuro. Amor, esperançar, futuro. O arco-íris é muito lindo e quando acontece esse efeito, todo mundo fica em estado de êxtase quando vê um arco-íris. Pois é, quando ver todas essas pessoas aqui, é assim que você também tem que ficar, em estado de êxtase, porque o melhor é respeitar. Eu sou Léo Dias e esse foi mais um Escutas e Partilhas. Axé.